Olá, vamos falar nesse vídeo de hoje na série de como ficar rico mesmo começando tarde e hoje na situação de tendo dívidas, mas administrando as dívidas de maneira inteligente em 7 etapas. Tá? Então você vai ver em 7 etapas como é que é o pensar sobre esse processo de liquidação de dívidas começando tarde e na verdade construindo o seu futuro, o seu meu futuro. Tá bom? Bom, então assim, como introdução, o primeiro ponto importante para a gente ir destacando e pensando é o seguinte: muita gente começa tarde, mas do zero. Mas tem muita gente que também pode começar tarde abaixo do zero, que é o caso de ter dívidas, né? Então, se for o seu caso, tá, não se sinta mal com isto. Porque tem muita gente também que paga o mínimo do seu cartão de crédito, por exemplo, e com isso consegue, trabalhando algumas estratégias, mudar essa rota. Tá? Então, não precisa pagar o mínimo. Essa é uma das partes desse tema de hoje, ou seja, você vai ver como isso é possível. Tá bom? Bom, ainda antes de dar seguimento, prepare-se pelo seguinte, são 7 passos. No último eu vou fazer um exercício prático para você poder visualizar melhor isso. Tá? Muito mais coisas eu vou, no decorrer do vídeo, também eu vou deixando para você buscar se você precisar, como por exemplo uma planilha para ver e tomar decisões sobre a sua dívida atual, se caso você tiver essa situação. Bom, mas a boa notícia, tá, é o seguinte: administrar dívida não é deixar de lado o seu plano de futuro, ou seja, o seu eu futuro, da construção da sua riqueza. Tá? Porque senão você fica concentrado no problema e não consegue pensar na solução, que é, na verdade, um estado de riqueza, de abundância e de uma vida tranquila do ponto de vista financeiro. Né? Bom, então você pode ter, ao mesmo tempo, para você pensar 3 coisas: amortizar mais rapidamente as suas dívidas, que a gente vai ver hoje aqui, ao mesmo tempo, imediatamente criar uma condição de poupança, e o terceiro ponto é você economizar para esse seu eu futuro, que é a construção da liberdade financeira, como eu digo. Tá bom? Essa é a proposta. Mas antes de entrarmos com mais desses tópicos que eu estou falando aqui, eu te convido para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Dê o seu like, comente, compartilhe, interaja, tá? E assim a gente vai fazer essa comunidade cada vez mais sábia e mais inteligente e provocando em você as medidas de mudança que você precisa ter para romper algumas amarras que a gente carrega e às vezes não sabe de onde vem, tá? Então essa é a proposta dos meus vídeos. Também conheça mais no Instagram e aproveite e conheça também meu curso de finanças e meus programas de mentoria. Links de tudo isso aí na descrição desse vídeo, tá? Bom, então vamos começar então aqui no terceiro ponto desses 7 que eu quero elaborar desse ponto de vista assim de digamos de preparação da nossa mente para, digamos, resolver um problema e ao mesmo tempo construir um futuro que seja então completamente diferente daquilo que possa ser a dor de hoje, tá? Bom, vamos começar então pela questão do cartões de crédito, mais especificamente. 1/3 dos brasileiros, em termos de dívidas, eles têm hoje dificuldades com o cartão de crédito. Tá? Então, no cartão de crédito, como é que a gente vai fazer isso? É importante saber que o problema, quando a gente fala muito em dívidas, não são as dívidas, mas os juros das dívidas. Cartão de crédito ou saldo devedor de um banco, né, são os juros mais altos que existem. Né? Então, por exemplo, uma dívida, só para assim, dar uma mensuração do tamanho do problema que seja esse, uma dívida de R$5.000, vamos supor que seja em vários cartões, em 3 cartões ou de cartões e outras contas, R$5.000. Mas no caso dos cartões, quando não é pago ele integralmente, né, ele tem um juros de 15% ao mês. Numa conta que a gente pode fazer, como eu falei numa planilha, se você quiser, peça aí que passo para você e você mesmo faz as suas contas. R$5.000 com a taxa de juros de 15% ao mês, significa que você vai pagar da parcela em 24 meses R$208. E vai pagar uma média de juros, porque depende do sistema de amortização que seja usado, você vai pagar uma média de R$400. Então você tem aí R$608 todo mês e você paga muito mais juros mensalmente nesse seu processo de financiamento. Bom,
Então, para ver isso, a gente pode colocar na planilha, você vai ter três variáveis que você coloca lá, que é o saldo da sua dívida, as parcelas que você tem e a taxa de juros que estão cobrando. Aí vai mostrar para você, então, os caminhos de como é que você pode aumentar o prazo, reduzir a taxa e chegar ao número que possa ser visto e discutido até num processo de negociação. Bom, então esse é o ponto. Se você conseguir, por exemplo, eliminar a nível assim de, digamos, de conscientização nossa em termos de números, esses R$400 de juros, isso representa R$4.800 por ano. Né? Ao longo de vários anos, nós já fizemos exercício anteriormente, isso produz uma riqueza gigantesca ao longo de 20 anos, de 15 anos, se você trabalhar com valores desse tamanho mesmo ao longo do tempo. Né? Então, só para destacar a importância. Quarto ponto, então, vamos acabando com as dívidas com cartão de crédito. Como é que podemos fazer isso? Eu sei que pode para muitas pessoas dizerem que parece tarde demais, que não é possível, mas organizando as coisas como quitar as dívidas de uma forma como a gente tem aqui, você pode então sim ver que vai ser, depois de feito isso, muito mais fácil do que você pensa. Num primeiro momento, quando se está dentro do problema, ele parece muito maior. Mas à medida que você vai entrando e vai analisando as várias portas de solução, você vai ver que você consegue dominá-lo. Tá? É o que a prática me diz que funciona e que eu proponho e acredito que com você vai funcionar também. Bom, número 5. Concentre, então, aqui um ponto importante, concentre toda a sua energia, tá? Ou seja, não concentre a sua energia toda em dívidas, em pagar dívidas, porque se você fizer isso, você talvez fique a vida toda envolvido com isso. Então, a minha proposta aqui é um pouco diferente daquilo que talvez seja a lógica financeira pura, que é pague todas as suas dívidas, depois guarde uma parte para você. Não, aqui tem um aspecto psicológico e comportamental e emocional que é melhor. A minha proposta aqui é que você pense o seguinte, você vai gerar uma fonte de renda extra, primeiro de você mesmo, que eu vou explicar em seguida, e essa parte de dinheiro que você vai encontrar de renda extra, você vai dividir em duas. Uma parte você vai usar para pagar mais do que você está pagando da parcela. Claro, depois que você já esgotou as possibilidades de negociação com o seu credor, enfim, você já fez todo aquele movimento, você tem aquilo que você pode pagar. Então, você vai usar, por exemplo, um valor de R$500, 250, você usa para pagar mais do que você está pagando. Você, assim, vai liquidar mais rapidamente essa dívida sua. E com esse dinheiro que vai sobrar depois, você vai usar para outros gastos mais nobres, como, por exemplo, o gasto com você mesmo investindo, tá? Que, na verdade, não é gasto. Bom, então, assim, e a outra metade você, então, usa para pagar a dívida e a outra metade você vai poupar para investir. Tá? Então, essa é a proposta, diferente então do que seria normalmente. Bom, mas vamos fazer isso de forma organizada e sistematizada em seguida. Tá? Bom, então esse é o fator psicológico, como eu falei, e ele tem então duas coisas. Você vai se sentir dentro de um estado de progresso na sua jornada. Você não vai ficar só no processo de pensando em dívida, porque aí você, na verdade, está se condenando o seu futuro. Tá? Ok, então esse é o quinto ponto importante. O sexto, antes de chegar no último, para falar um pouquinho de como é que você organiza esse seu processo de liquidação, de forma muito simples, você vai ver, é o seguinte, o sexto ponto você precisa, então, liquidar as dívidas que você tem hoje e mais depressa e, ao mesmo tempo, juntar o dinheiro para o futuro, que eu já falei, né? Bom, então, tem uma frase do David Beck que diz o seguinte, enterre o seu passado, que são as dívidas e os problemas que houveram, tá? E, ao mesmo tempo, pense em dar um salto para o futuro. Então, enterra o passado e dê um salto para o futuro. Tá? E, em termos simbólicos, esta é a proposta aqui. Bom, como arranjar o dinheiro? Bom, esse é o grande ponto. Bom, como é que eu vou fazer? E aí a dificuldade que muitas pessoas levantam, como é que eu vou fazer para arranjar esse dinheiro para liquidar essa dívida? Bom, a ideia não pode fugir de um esforço maior, de um trabalho maior. Bom, existe aquela clássica recomendação de renda extra, de atividades que você pode fazer, que também é válida.
Mas tem uma renda extra que eu considero, assim, aquela que depende só de você e ela é imediata, é de você olhar dentro dos seus gastos, com o dinheiro que você ganha e usa, dentro desses usos, o que você vai poder fazer de economia. Bom, uma forma que eu gosto muito, que eu adoro, é você pensar não no grande número primeiro, pensar num número pequeno, por exemplo, R$20 por dia. Tá? Então, por dia, R$20, se você se procurar nos seus gastos, você vai encontrar. Bom, esses R$20 multiplicado por 30 são R$600. Bom, está aí um número, por enquanto, um número de referência. Você vai encontrar o seu número relacionado à sua renda. Mas esse número de R$600, 300 vai ser para liquidar as dívidas mais rapidamente. Tá? Mas se você tem 3 dívidas, eu vou mostrar em seguida como é que você faz essa conta para liquidação. Mas esses 300 é para isso, tá? Essa é a parte que é importante ser entendida. E os outros 300 você vai deixar, então, guardado para investir em algum produto financeiro e começar a sua jornada de progresso. Você tem 2 coisas: liquidar o passado da dívida e construir o futuro que está, na verdade, ali esperando por você. Tá? Então, 300 para uma coisa e 300 para outra. Bom, esse é o 6º ponto importante que eu quero deixar. Então, esse é o desafio. Tá? Claro que eu sei que para chegar nesse processo e seguir nele não é uma coisa fácil. Né? Você precisa ter um esforço a mais. Tá? Ninguém vai falar de mágicas aqui. Bom, o 7º ponto, então, é o seguinte, tá? Você agora vai colocar em prática. Você já sabe qual é o caminho, o que precisa e como é que você vai colocar em prática. Primeira coisa, pega uma folha de papel, tá? E você coloca ali 5 colunas. A primeira é qual é o nome da dívida. Por exemplo, você tem um cartão Visa, um Mastercard e um outro cartão YZ, 3 cartões, por exemplo. Tá? Esse é o nome nessa coluna. Na outra coluna do lado, você vai colocar qual é o saldo devedor dessa conta. Vamos imaginar que primeiro seja o Visa. Tá? Você tem R$500 de saldo devedor. E você tem lá um pagamento, a terceira coluna é de quanto você paga por mês, o mínimo que você está pagando. R$50, por exemplo. Bom, depois você vai achar o tempo que leva para você pagar essa conta. Então, os R$500 de saldo devedor, dividido por 50, que é o valor mensal, você levaria 10 meses. Tá? E assim você vai fazer para os outros cartões. Saldo devedor, tá? Valor da parcela mínima que você está pagando, divide um pelo outro, e você vai encontrar, então, o tempo. Eu, aqui no meu exemplo, tá, eu coloquei, primeiro deu 10 meses, desculpa, o segundo vai dar 12 meses, o outro vai dar 33 meses. Bom, isso aqui significa já uma ordem. O de menor tempo, você vai liquidar primeiro, vai começar o processo de liquidação primeiro. Então, no caso aqui, que é R$500 de dívida, se você tem 300 naquela conta que nós fizemos, que você conseguiu encontrar de renda extra dentro da redução dos seus gastos, você vai liquidar em 2 meses essa primeira dívida. Ok, então você liquidou essa primeira. Bom, e os outros 300 você vai investir. Para o segundo mês, você tem mais 300. Então você vai usar 300 para liquidar parte, além do valor da parcela mínima que você paga, mais 300 para já adiantar e ir liquidando o saldo da segunda. E assim você vai fazer até liquidar essa segunda conta. E sucessivamente até a terceira conta. Bom, basicamente esse é o caminho para você liquidar mais rápido e começar um programa, então, de investimento. Você fez 2 coisas e você encontrou dentro de você mesmo os caminhos para você fazer isso. Claro, se você conseguir renda extra de outras atividades, ou o que seja, né, do seu próprio trabalho, aumentar os rendimentos, você vai fazer o mesmo processo, tá? Dividindo em 2 partes e liquidando mais rápido. Bom, você pode ver que com isso existem soluções para aquelas situações até mais impossíveis que possam parecer. Concluindo esse vídeo de hoje, para não ser longo demais, então, alguns pontos aqui de reflexão que eu selecionei para nós. Bom, seus verdadeiros inimigos não são as dívidas, tá? Seus inimigos são os juros das dívidas, tá? Então, isto está ilustrado no que nós falamos aqui, e administrar as dívidas também, outro conceito básico para você guardar bem, é não se concentrar só nas dívidas, mas concentrar-se também no seu eu futuro, na sua construção de riqueza. 2 pontos. Você não vai ficar rico devendo, claro,
com cartão de crédito a vida toda ou outras contas de dívidas desse tipo. Então, essa é uma outra questão importante para guardar, tá? E mais um ponto é de pensar o seguinte, é parar de comprar aquilo que você não pode pagar dentro do próprio mês. Tá? Se você tem condições de pagar dentro do próprio mês, tá? Pague à vista. Se for conveniente, mas você tem o dinheiro guardado para isso, talvez possa também ser o caso. Mas se você não tiver esse dinheiro guardado e você estiver comprometendo o futuro, você não deve entrar nesse tipo de decisão. E uma questão final, tá? É que esse modelo, tá, ele não vai funcionar, tá, mesmo que você execute isso, tá, só como um alerta. Eu sei que não é o seu caso, que você já está convencido que você vai fazer o processo de mudança, mas não vai funcionar se você não mudar os hábitos que você vem carregando até hoje aqui. Então, sair das dívidas significa começar uma vida nova, ou seja, não entrando na questão de compras indevidas e todas essas coisas que a gente podia falar aqui, que não vem o caso, para encerrar o vídeo. Quero encerrar o vídeo em alto astral, tá? Pense que você vai refazer aquilo que você talvez tenha achado que seja impossível e ficar rico, mesmo começando tarde, mesmo abaixo de zero, tá? É possível sim. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e sempre sucesso e prosperidade, como eu falo sempre.